RA, Almeida Revista Atualizada, 31.104 versículos. ARC, Almeida Revista Corrigida, 31.105 versículos. Como nós somos assembleanos, e os assembleanos dificilmente teve a facilidade de se habituar com a Bíblia NVI, a NTLH, a atual agora que está muito vendável, que é a King James atualizada, os assembleanos sempre aderiram para si a versão mais antiga, João Ferreira de Almeida, que é a ARC, Almeida Revista Corrigida. Então, como assembleanos que nós somos, eu acredito que a Bíblia contém 31.105 versículos. Amém? Estão entendendo aí? 31.105 versículos. Ou seja, dentro da estrutura da Bíblia, a gente também pode encaixar isto aqui, porque é muito importante. Como eu disse, andamos com a Bíblia, estamos com ela, mas não a conhecemos. Triste é para o jovem, para o pastor, para os membros, não conhecer um livro que tanto carrega para os evangelismos, para as consagrações, doutrina, escola bíblica, pregações e até ministrações. Entende? Então, é muito importante nós analisarmos isso aqui. Amém? Pastor, repete de novo. Quem quer que eu repita de novo aí? Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. NTLH. Essa versão tem 31.103 versículos. A RA Almeida, Revista Atualizada, diz que tem 31.104 versículos. A RC Almeida Revista Corrigida diz que tem 31.105 versículos. Quantos capítulos tem a Bíblia toda, irmãos? Alguém gravou? 1.189 capítulos. Vamos lá. Dentro da estrutura da Bíblia, a gente precisa entender que tem curiosidades extremamente espetaculares. Quem está ouvindo, diga amém? Que toda inquietação saia do meu descrente para aprender a palavra. Vamos lá. A Bíblia é cheia de curiosidades. Curiosidades essas que às vezes nós não queremos dar nem a mínima, porque nós queremos nos importar só em pregar ela. É ou não é, irmãos? A gente só quer nos importar de pregar ela, mas ela é cheia de curiosidades. Por exemplo, quem foi que beijou a porta, não entrou por ela? Quem era o nome do soldado que Pedro cortou a orelha? Como é o nome de um dos homens que estavam no caminho de Emaús? Certo? Eita Jesus! Irmão, estou aqui com 3 pastores me visitando hoje aqui. Eu estou cercado, viu? Estou cercado aqui, viu? Pastor Fabrício quer vir também, pode vir, pastor Fabrício. Está bom, mas se quiser meu blaze, viu? Glória. Então vamos lá. Então a Bíblia é cheia de curiosidades. Curiosidades importantes que não podem ser desconsideradas, irmão. Não pode. Então a questão aqui, que eu não quero atingir ninguém, a questão aqui não é ler a Bíblia toda, simplesmente por dizer que já leu. A questão é, você consegue falar dela toda? Não consegue. Então a questão aqui, o que eu quero deixar em pauta aqui é que muita gente se importa, ou até mesmo alto se exalta pelo fato de dizer que já leu a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmãos, até o teste de memorizar dentro das faculdades teológicas é algo que quase obrigatório o cristão, fazendo teologia, a primeira coisa que ele tem que memorizar não é o que ele aprende lá, é o que a Bíblia ensina. E eu vou mostrar como é importante você não apenas andar com ela, e sim como é importante você ter ela na sua mente.
Se caso não fosse assim, a gente deveria arrancar Salmos de número 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que devemos esconder? Para quando vier a tentação, nós falarmos como Jesus falou para o diabo. Está escrito. Então vamos lá. Qual é o menor versículo da Bíblia, dentro da estrutura da Bíblia? Irmãos, João 11:35. Fica com João 11:35. É interessante, vai depender das versões. É por isso, irmãos, que algumas versões vai dizer que é Êxodo 20:13. Outras versões vai dizer que é Jó 3:2. Outras versões vai dizer que é Isaías 37:15 ou João 11:35. Por isso que a gente tem que avaliar a Bíblia dentro das versões que elas têm. Porque eu posso dizer aqui que é João 11:35, mas uma outra versão vai dizer que é Jó 3:2, ou Isaías 37:15, ou Êxodo capítulo 20, versículo 13. Mas a Almeida Revista Atualizada vai dizer que é Jó 3:2. Aí o que é que nós devemos fazer? Estamos aqui numa doutrina para aprender, sim ou não? O que é que nós devemos fazer? A gente vai ler Êxodo 20:13. O Pedro Henrique, por favor. Qual é a versão que você tem? João Ferreira de Almeida? Faça o seguinte: ARC, Almeida Revista Corrigida, por favor. E apaga aqui essa parte aqui. A gente vai colocar Êxodo 20:13 e vamos contar as letras, tá bom, irmãos? Isso é muito importante, até a doutrina. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Eu vou pedir para ninguém contar, não. Já estou em pé mesmo. Vai. Alguém que apague aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Aí vocês vão contar comigo, tá bom? Êxodo capítulo 20, versículo 13. Oi? Qual é a... Não dá para ver não a versão não. Qual é a versão que está aqui? É João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida? Pronto, vai. Vai, coloque aí, meu filho. Seja mais rápido que Elias, correndo na frente dos cavalos de Agar. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Pronto, não matarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Coloca agora Jó capítulo 3, versículo 2. Irmão, me ajude aqui. São quantas letras? Ajude aqui, ajude aqui. 10? 10? Me ajude, viu? Eu não tenho a mente de vocês não, me ajude. 10 letras, foi ler. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Olha as traduções. Eu vou explicar a vocês que uma tradução vai diminuir tudo isso aqui, irmão. Peraí, calma, isso eu vou mostrar para vocês. Por favor, João 11:35. Grave aí, viu? A primeira, 10, a segunda, 15 letras. João 11:35. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Aí vamos para as traduções de Arco José. Por isso que a gente precisa entender que tipo de tradução nós estamos lendo. Isso são curiosidades importantes. Isso é a estrutura da Bíblia. Está saindo aqui não, Pedro? É o microfone. É o 2. Aleluia. Glória a Deus.
Estou dizendo que não vão sair daqui não. É aí, irmão. Glória a Deus. Não, faz entender que eu estou dando a doutrina e vocês. Estava saindo e não está saindo mais? Está saindo não? Peraí, só um instante. Aleluia. Ó, pastor, é multiuso, é igual bombeiro, viu? Pronto, está saindo agora? Beleza? Então vamos lá. Alguém tem alguma versão aqui ARA? Almeida Revista Atualizada? Vem aqui. A sua é? Olha, pronto. Ó, Jó capítulo 3, versículo 2. E disse. Preste bem atenção, como é interessante. Olha as curiosidades que às vezes nós passamos por cima e nós não temos interesse nenhum de aprender. Irmãos, nada contra. Estude sobre predestinação, livre-arbítrio, livre urgência. Estude sobre Tiago Armínio, a teologia arminiana, wesleyana, calvariana. Você não está proibido de navegar nos seus livros, nas suas teologias. Mas às vezes você procura tantas coisas difíceis, mas sim você não sabe de nada. Está aqui, ó. Essa tradução aqui. Qual é a tradução dela, hein? Vamos lá, hein? É na frente? Aqui? Pronto, Almeida, século 21. Então, ARA, Almeida Revista, quem está prestando atenção, diga amém. ARA, Almeida Revista Atualizada, também vai dizer só assim, e disse. Aí, olhando para as traduções que são diferentes, olha a quantidade de letras que tem na Bíblia e na versão que o Pedro Henrique colocou em Jó capítulo 3, versículo 2. Mas como nós somos pentecostais, temos essa fé monoteísta dos assembleanos, essa questão de a João Ferreira de Almeida ter tomado de conta das Assembleias de Deus. Foi concluído que o menor versículo da Bíblia é Jó 3 e 2. Versículo menor da Bíblia, Jó capítulo 3, versículo 2. E disse, porque só contém 6 letras. As outras versões vai apresentar mais letras. Você pode prestar atenção na versão que nós lemos aqui em Jó 3 e 2, está escrito e falando, enquanto na ARA está escrito e diz. Ou seja, o menor versículo da Bíblia é Jó capítulo 3, versículo de número 2. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Então vamos lá. Pastor Henrique, quantas vozes tem na Bíblia? Isso aqui é primeiro. Isso aqui dá uma pregação para vocês, meu Deus. Chegar em casa e estudar. Estudar. Hã? Não. Existem 4 vozes na Bíblia. Isso faz parte do conteúdo do livro que você tem. Eu não estou falando de 4 revelações. Interessante que quando eu perguntei hoje, lá em casa, um rapaz que estava lá, aí eu, quantas vozes tem na Bíblia? Aí a pessoa tem 3, pastor. A do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. Aí eu disse, não. Pois diga isso, eu estou certo ou estou errado? Não, você vai para a doutrina, vai levar a caneta para pegar a Bíblia e você vai aprender lá. Vai que eu digo lá e ele não vem para o culto. A Bíblia é um livro completo. É interessante, né, que quando nós estamos pregando, cuidado com a voz da serpente, até pensamos que a serpente em si é um símbolo diabólico e da maldade. Não, irmão, como eu já disse aqui, a primeira sessão espírita deu-se início no Jardim do Éden.
A serpente é um animal irracional, cheia de irracionalidade. O diabo não conseguiu entrar nem Adão nem Eva, porque a tentação iniciou-se fora, gerou-se dentro, de dentro para fora, consumiram o pecado. Deixa o bichinho da serpente lá, irmão. Então vamos lá. Vamos lá. A Bíblia tem 4 vozes. A primeira, voz divina, anote. Voz divina. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Por favor, Pedro Henrique. A primeira voz é a voz divina. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem está falando com Abrão? Não, quem está falando com Abrão? Então ele é um ser pessoal. Ele está falando com um homem, porque a Bíblia é categórica em afirmar isso e está revelado. Ora, o Senhor disse, em outras traduções, falou a Abrão. Voz divina. A voz divina também está em Cristo, pois o mesmo é divino. João 14,6. Ah, pastor, eu já sei. Eu não quero saber se você sabe. Eu sei também de muita coisa e também fico aprendendo todo dia as mesmas coisas, só para não esquecer. João 14,6. E disse-lhes, em outras traduções, e falou-lhes. Sim ou não? Qual é a tradução que tem? E falou-lhes, ou disse-lhes, ou ele disse. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade da vida. Ninguém vai ao Pai senão comigo. Aqui Jesus está revelando sua divindade, sua deidade. Ou seja, se você pegar João 5,17, está escrito: eu e o Pai. Não, João 10,30, eu e o Pai somos um. João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus é o próprio Deus. Vocês sabem, você lê a Bíblia mais do que eu, que lá em João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Deus e Jesus tem essa voz que é divina. Então a Bíblia revela a voz de Deus como um ato de comunicar-se com os homens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Deus está falando hoje aqui, irmão? Vem aqui na minha mente agora, ó. Não, irmão, peraí, eu vou perguntar à igreja: Deus está falando com você hoje à noite aqui? Não, está muito fraco. Talvez se fosse um profeta aqui voando com as aldetas, né? Talvez você estaria aí. Eita, Deus está falando. Eita. Não, pergunta ao seu irmão: Deus está falando com você? Irmão, sabe quando é que Deus fala mais? É quando um pregador que tem responsabilidade abre a Bíblia e ensina a sua igreja. Quando eu abro a Bíblia, olha, irmão, um dos critérios primordiais de Deus sempre foi ensinar ao seu povo. Manifestações sobrenaturais é para comprovar o poder que ele tem sobre céu, terra, inferno e assim vai. Glória a Deus. Então, quando se abre a Bíblia e a ensina com responsabilidade, é Deus falando com o seu povo. Irmãos, segundo as Escrituras, eu estou falando da Bíblia, a única parte que vai falar que o povo de Deus está morrendo é quando o povo de Deus está rejeitando Você não vai encontrar em nenhum momento na Bíblia Deus falando que o povo está morrendo porque pecou primeiro, porque desobedeceu primeiro. Irmão, toda desobediência, ela está desassociada do conhecimento. Por quê? Porque quando você não aceita
ser ensinado, você é um obstinado. Lá vem papai. Quando a Bíblia está sendo aplicada de forma correta e você a rejeita, você está enquadrado em Oséias 4 e 6. É mais ou menos o pastor: rapaz, não vá, não pegue, não faça isso. A Bíblia diz que não dá certo você com as trevas, nem as trevas com você. Não tem como você namorar com um pecador, o pecador namorar com você. Não tem, irmão, está difícil até de namorar com pessoas já dentro da igreja. Então Deus, através da palavra, Ele tem o amor de ensinar o seu povo. Olhe para cá, preste bem atenção. Olhe para cá. O que está escrito lá em Mateus 28, 19? Ide. Aí depois, ensinai. O ensino é uma das características maiores, tanto de Deus, como do Espírito Santo e do próprio Jesus. Porque é por meio do ensino que a minha mente vai ser transformada. É por meio do ensino que nós vamos ter uma igreja equilibrada e estruturada. É por meio da doutrina que a gente vai separar os lobos das ovelhas. É por meio da doutrina que o lobo que veste pele de ovelha não se sustentará por muito tempo, seja homem ou mulher, e se rebelará. Igreja que não tem ensino, os lobos prevalecem. Mas igreja que tem Deus através da palavra, os lobos pegarão as suas malhas lobinhas e vai se retirando, procurando uma igreja que se adapte a ela e a ele. Eu já disse uma frase e tornarei a dizer aqui. Augusto Nicodemos, com muito atrevimento, ele citou uma frase que eu concordo: quer expulsar Satanás das igrejas? De doutrina. Através da doutrina, quem era fofoqueira vai ter que parar. Quem era imoral vai deixar de ser imoral. Quem furtava não vai furtar mais. Quem mentia não vai mentir mais. E assim sucessivamente. A única forma de padronizar a igreja e deixar a igreja parecida com o seu nome, dá para dar glória a Deus ou está difícil? Ó. Por isso que a voz divina é uma das primeiras a ser destacada através da Bíblia. A segunda voz, voz diabólica. Quem está ligado? Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira voz, voz divina, Gênesis 12, 1. Evangelho de João 14, 6. Voz diabólica. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem quer aprender aí, diga glória a Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse... Quem está falando aqui, irmão? Não, irmão, é o diabo. A serpente, com a sua irracionalidade, ela nunca teria habilidade de abrir a sua boca. Por aqui acontecer, quem está prestando atenção aí? Olha para cá. Por acontecer aqui uma ação espírita, uma manifestação sobrenatural, o diabo vai incorporar-se, tomará a serpente e abrirá a sua boca para se comunicar com a mulher. Porque os animais não foram criados com comunicação oral, irmãos. Quem foi criado com comunicação oral foi o ser humano. Mas está aí a Bíblia apresentando que o diabo é um ser que existe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 está escrito: sede sóbrios, ou seja, não seja apenas equilibrados, seja auto-equilibrados, e vigiai, porque o diabo,
O vosso adversário anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo estava do lado de fora, encontrou espaço e se entrou para dentro. Diga assim: Deus está falando. Uma brecha só, o diabo incorpora-se, usa a boca da serpente numa ação sobrenatural, isso aí, porque ele tem poder para isso, e faz com que a sua voz saia de um animal cheio de irracionalidade para enganar a mulher, e depois a mulher, inocentemente, crendo que estava tudo bem, enganou o seu próprio marido. Então a Bíblia mostra que Deus fala, mas também mostra que o diabo fala. E eu disse algo aqui, pastor Fabrício, meus amados, que o diabo ele fala verdades, irmão. O diabo fala verdades, prega verdades e concorda até com verdades. Só que o indivíduo nunca vai se firmar nas verdades. Por isso que todo cuidado é olha só como o diabo é um ser que gosta de se comunicar com o ser humano. Abre Mateus, vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 3, depois o versículo 5 e o versículo 8. Para quem não sabe, irmão, vai saber agora, pelo fato de eu crer que a tentação de Jesus foi uma tentação literal. Jesus não estava conversando com um vulto aqui, irmãos. Amém? Em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus não estava dialogando com um vulto. Jesus estava dialogando de fato sim, literalmente com o diabo. O Senhor ouviu no deserto e começou o debate. Então a tentação aqui não foi uma tentação alegórica, ou simbólica, ou tipológica, ou coisa assim, não, foi uma tentação real. Versículo 3: e chegando-se a ele quem? Mas em outras traduções tem o quê? Qual é a tradução que tem o diabo? Levante aí, quem tem aí, a Bíblia que fala assim. E chegando-se o diabo, quem aí tem? Qual é a Bíblia que tem? Nenhuma Bíblia tem não? Aqui tem, ó. E chegando-se a ele o diabo, olha, não, aqui é o versículo 3. E chegando-se a ele o diabo, ou o tentador, disse. Quem está prestando atenção aí, irmão? Quem que está falando aqui? Olha para cá, só quem está prestando atenção, quem está ligado aqui, ó. E você pensa que ele não persiste em querer falar com você? Irmãos, tem coisas que Deus só fala uma vez, e o diabo da sua persistência fala mais de 3 vezes. Aí como os crentes de hoje, principalmente os pentecostais, os pentecostais têm uma mania feia. E eu vou dizer, vou meter a chibata agora aqui. Quem quiser gostar, gostou. Quem não quiser, eu não estou aqui para me apresentar não, estou aqui para falar a verdade. Irmãos, por favor, se tem algum irmão, ou algum irmão, algum jovem que age assim, ou obreiro, está errado. Tem crente que não se conforma com o livro não. Tem crente que não se conforma com a doutrina, com a pregação, com a palavra não, irmãos. Aí o que é que acontece? Às vezes nós pregamos contra a cartomancia, sim ou não? Pregamos contra a astrologia, o espiritismo, feitiçaria, macumbaria, umbanda e candomblé. Aí a gente, irmãos, Deus está desfazendo uma obra de bruxaria, uma obra de macumbaria, né? Você não pode consultar o tarô, cartomancia, astrologia, é pecado e etc. Mas tem crente, irmão, que só mudou de rótulo, mas está praticando a mesma coisa. Se aparecer amanhã uma irmã bem do outro lado da DD Brasil, que revela CPF, endereço, conta bancária, o teu problema, tu deixa de vir para cá para consultar a cartomancia da irmã que está lá do outro lado.
Diga assim, é verdade, está doendo, mas é verdade. A gente faz uma vigília que não vem, mas se souber que tem um vaso que revela uma conta escondido, vai. Por quê? Porque tem resposta para saber se a menina é dele, se o rapaz é dele, para saber se o emprego é dela, a roupa, a sandália, o tamanho, o cabelo, o sapato, a peça íntima. Aí nós pregamos contra tudo isso, mas a gente não deixa essa prática. Aí a gente chega nessas irmãs, nesses irmãos que revelam, ei, tem como colocar os búzios espirituais aí não? Abre as cartas. Eu sei que tem gente aqui que vai sair assim. Ah, se eu pudesse pegar a metralhadora de Jeová e derrubar o pastor Rita de cima mesmo, né? Porque ele está mexendo comigo. É contigo que eu estou mexendo, porque tu não se conforma com a revelação máxima. Eu não estou dizendo que Deus não fala, que não revela. Não é isso, porque as pessoas pensam que eu não creio. Eu creio, irmão. Eu falo em línguas estranhas, sou batizado com o Espírito Santo. Eu prego a palavra, eu falo em mistério. Eu sou pentecostal. Agora tem coisa que eu não posso admitir como um pastor que conhece a revelação que é a palavra, irmão. Quantos crentes deixam de acreditar na palavra? E o mais interessante é que tem crente assim, eu sei que a pregação é boa, mas de vez em quando é bom a revelação. Eu sei, pastor, que é gostoso, sabe a pregação, mas sabe, pastor, tem hora que só a Bíblia não é muito bom não. Ei, irmão, o diabo fala. Gente, eu estou aqui orientando o meu povo. Eu digo meu povo porque foi o povo que me deu. E se eu não orientar vocês, eu vou pagar pela vida de vocês. E aí o que acontece? Deus fala uma vez com Abraão, sabe o que ele diz? Topo. Ele não foi atrás da cartomancia no meio do mundo do cristianismo não, irmão. Ele não foi atrás do tarô, da astrologia, consultar para saber se a menina, o menino, o varão, a varoa, que às vezes é varal, né? Por exemplo, tem coisas, irmão, que pelo amor de Deus, já chegaram para mim, essas pessoas crentes já chegaram para mim e perguntaram assim, elas não estão aqui, irmão, isso é experiência como pastor, porque pastor escuta de tudo, irmão. Você está por fora, pastor escuta de tudo. A única pessoa da igreja que recebe todo tipo de pessoa na sua casa é o pastor. Estou mentindo? Porque ninguém quer ser incomodado, não quer dormir, quer descansar, quer peregar, quer comer. Aí os membros, eu sei que se eu for para ali, vai me receber mais nada no mesmo dia que o pastor. Então vou lá para o pastor perturbar ele. Pode ir lá, é o dia todo, irmão. É um entra e sai, parece um parangá, no mesmo sentido. Era porque quem chegasse lá em casa, chegasse com café pilão, pacote de pão, uma bandeja de ovos, um queijo, uma margarina. Mas não, irmão, tem ovelha que vai lá contar seus problemas e ainda come meu pão, cara. A Giovana tá aí, a Giovana? Tá não, né? Cadê a irmã Giovana? Tá aqui não. Por exemplo, o Zé não é crente, não é cristão. De vez em quando o Espírito Santo vai lá no Zé, dá um melãozinho pro meu servo, umas pecas de banana, umas mangas. Aí o Zé chega lá, cadê o Henrique? O Henrique tá aí, o Henrique tá aí, pequeno. Aí ela fala assim, tá, vem cá. Aí joga nos meus peitos, os cachos de banana, as mangas. É um monte de coisa. Aí as bananas ficam lá no balcão, irmão. Quando eu vou ver, a Giovana comeu 5, o João 7. E tem mais, quando sobra. Tem uma baixinha lá atrás, viu? A diaconisa Natalinha, meu irmão, para inteirar com o pai. A diaconisa Natalinha passa o deserto para sorrisar, varão. Aí quando termina, Jordânia e Natalia, eu posso levar um pouquinho pro Vitor e para mim? Rapaz, entra, merenda, ainda racha o que é meu, cara. A Jordânia não pode ver um bombonzinho. Pastor, eu falei assim, nem posso levar pro João. Aí,
são perguntas assim, de nos deixar impactados. Por exemplo, chega um rapaz para mim, crente: pastor, eu posso trabalhar num motel? Crente, viu? Eu digo: meu irmão, essa é a pergunta que você me faça. Você quer trabalhar num motel? Você vai trabalhar de quê? Aí eu perguntei: não, pastor, não é de zelador não, tu não sou doido não, ser maqueiro não, ajeitar a cama para os outros, se prostituir e adulterar não. Aí eu disse assim: só tu ficar na portaria, abrindo o portão e fechando, tu já está contribuindo. Aí entra a renúncia. É igual que ele chegar para mim: pastor, e aí pastor, eu estou desempregado. Irmão, vou dizer uma coisa: por isso que não é todo mundo que nasceu para ser crente de verdade. Porque para ser crente de verdade tem que ter renúncia. E renúncia dói. Da onde que eu vou concordar, rapaz? Um jovem desse, do nada eu chego na Divina Picanha, eu vou pedir ali um almoço ou uma janta, e só um exemplo: o jovem Rafael bem bonitão, um palitozinho todo arrumado, passando, servindo cerveja e conhaque, irmão. Não, pastor, é meu trabalho. Não, irmão. Pois então, se é seu trabalho, talvez algum irmão aqui pode tomar uma decisão precoce e vender o corpo lá no centro da cidade, qualquer trabalho. O diabo é persistente em falar com as pessoas, e ele não para. No versículo 3 ele fala. Versículo 5, por favor. Versículo 5, Pedro Henrique. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do... Ele não para, ele está conversando, ele está falando. Olha o versículo de número 8. E disse-lhe: através dessa doutrina hoje aqui, o mínimo que Deus faz